1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Todos acharam? Você que achou, coloque as suas pupilas dentro das minhas pupilas. Vamos fazer a introdução do tema de hoje. Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das suas próprias consequências. Não há nesse mundo nenhuma pessoa que está livre de problemas, assim também como não há nenhuma pessoa que está ausente de solução. Os problemas são semelhantes a dívidas. Quanto mais você adia, mais caro fica. E sabemos que todos nós temos problemas. Talvez você saiu de casa hoje com alguns problemas. Talvez problemas no relacionamento, talvez problemas financeiros, talvez problemas com a família, com doença, ou até mesmo com emprego. Mas cada um de nós que estamos aqui pela manhã temos um problema. Mas o maior problema é que muitas vezes nós não sabemos como resolver os problemas da vida. Eu queria fazer 3 perguntas para a gente refletir. Eu queria que você prestasse muita atenção. Pelo visto não está passando. Sonoplasta, passa para mim, por favor. Sonoplasta, por gentileza. A primeira pergunta que eu queria fazer essa manhã é a seguinte: faz quanto tempo que você está fugindo dos seus problemas? Faz quanto tempo que você está fugindo dos seus problemas? Existe algum problema do seu passado que até o momento ainda você está fugindo? Existe problema do seu passado que até o momento presente você ainda não resolveu? Existem problemas da sua vida que até hoje você foge com medo de enfrentá-los. Talvez hoje você está passando por algum problema relacionado ao quanto você fugiu e poderia ter resolvido ele lá no passado. E muitas vezes, por nós não resolvermos esses problemas no passado, carregamos ele até o presente. E muitas vezes o problema está tão grande que nós temos medo de solucioná-los. A segunda pergunta é a seguinte, próximo slide. Você tem o costume de falar de seus problemas para as pessoas que não podem resolver? A maioria de nós tem o costume de falar dos nossos problemas para as pessoas que não podem resolver. Às vezes, as pessoas não querem solucionar o seu problema, querem apenas saber o que está acontecendo na sua vida. E muitas vezes, nós passamos por problemas com o intuito de conversar com alguém, achando que essa pessoa pode resolver. E muitas vezes nós nos enganamos e perdemos o nosso tempo achando que o ser humano pode solucionar o nosso problema. Eu acredito que em algum momento da sua vida você desabafou com pessoas erradas, contou coisas pessoais para as pessoas que você não deveria contar. E você foi contando, achando que as pessoas poderiam resolver o seu problema, e a cada vez que você foi contando, o problema foi aumentando. Às vezes, o milagre não acontece porque esperamos mais dos outros do que de Cristo. Terceira pergunta, por favor, sonoplasta. Você tem medo de enfrentar os seus problemas? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não tenha medo do medo, faça com que o medo tenha medo de você. Quando você tem medo do medo, você está dizendo ao medo que ele tem poder sobre você. E quando você tem medo de alguma coisa, essa coisa tem o domínio e o controle sobre a sua vida. Logicamente que todos nós que estamos aqui temos medo de alguma coisa. E esse medo
se você não enfrentá-lo, ele tem poder sobre você, ele tem um domínio sobre você. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente vai à frente. Próximo slide. Aí onde você abriu, a Bíblia diz assim, ó, vamos ler. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos ler mais uma vez? Lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Feche a sua Bíblia e vamos passear um pouquinho a respeito sobre esse versículo. Esse versículo tem 3 palavras que me chamam a atenção. A primeira, lançar. A segunda, ansiedade. E a terceira, cuidar. A primeira palavra significa se entregar. A palavra lançar significa como se você fosse se lançar em águas profundas sem medo de se afogar. Como você fosse se lançar em braços dos seus pais com medo de cair. A palavra lançar também significa se entregar, e a Bíblia diz lá em Salmos que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. A palavra lançar tem esse poder de entregar por inteiro e não pela metade. E muitos de nós, muitas vezes, quando estamos passando por problemas, nós temos a mania de se entregar pela metade e não por inteiro. Quando Jesus se entregou na cruz, ele se entregou pela metade ou por inteiro? Por inteiro. Quando nós estamos passando por problemas, ansiedades e sofrimentos, nós temos que se entregar por inteiro, se lançar, sem medo de se afogar. A segunda palavra fala sobre ansiedade. Existem 2 tipos de ansiedade. Primeiro, a ansiedade comum, que todos nós temos. E segundo, a síndrome de ansiedade. Levi, o que é a síndrome de ansiedade? É você sofrer antecipadamente por algo que não aconteceu e nem vai acontecer. Vamos imaginar que você tem uma consulta na semana que vem. E antes de chegar esse dia, você já fica sofrendo antecipadamente. Já fica inaugurando dentro de si doenças que não existem. Já fica falando que coisas vão acontecer. Ou seja, você fica sofrendo e se maltratando antecipadamente. A sua ansiedade está tão grande que começa a controlar o seu ser e você começa a ficar descontrolado. A síndrome de ansiedade. Você começa a ficar sofrendo sem mesmo acontecer alguma coisa. Logicamente que as mães que têm filhos se preocupam muito com seus filhos e às vezes antecipam a coisa que nem aconteceu. E as mães têm essa síndrome de ansiedade e muitas vezes sofrem antecipadamente. Quando você sofre antecipadamente, você fica se maltratando, você fica se angustiando, você fica de tal forma que chega um momento que a ansiedade começa a tomar conta das suas emoções e dos seus sentimentos. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus está cuidando de você. Talvez Deus me trouxe aqui essa manhã para falar que não importa o que você está passando, não importa as suas circunstâncias, não importa o seu sofrimento e muito menos os seus problemas. O importante é que Deus está cuidando de você. Às vezes tem pessoas que têm facilidade de falar dos seus problemas, já outras não conseguem desabafar. Algumas se escondem, entram no quarto, fecham a porta e as suas palavras são as suas lágrimas. Mas Deus está descrevendo as suas lágrimas. E Ele sabe o que se passa dentro do seu coração. Deus está cuidando de você. Não importa o que há de acontecer, importa é que Ele está do seu lado. Por mais que todos te abandonem, por mais que todos se afastem,
Existe um Deus que nunca vai te abandonar. Existe um Deus que nunca vai te rejeitar. Existe um Deus que sempre vai estar do seu lado. Por mais que as pessoas não possam te entender, por mais que as pessoas não possam te compreender, existe um Deus que está cuidando de você. E é no meio de sofrimento e da angústia que Deus fala conosco. O deserto é um lugar silencioso demais para ouvir a voz de Deus. Quando todo mundo está distante, é porque Deus quer falar conosco. Agora, continuando o próximo slide. A pergunta que eu falei a princípio, a gente vai responder com alguns personagens bíblicos. A pergunta foi: faz quanto tempo que você está fugindo dos seus problemas? Próximo slide. Existem dois personagens da Bíblia que me chamam a atenção. Primeiro, Jonas, e segundo, a mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história de Jonas? Jonas, ele foi chamado para um propósito, para uma missão. Ele foi chamado para pregar o evangelho em qual cidade? Nínive. Porém, entretanto, contudo, todavia, Jonas teve medo de cumprir o chamado de Deus. E ele comprou uma passagem para o outro lado, para Tarsis, onde ele entrou nessa embarcação e seguiu a mar adentro. Porém, resumindo, você sabe qual é a história. Naquela tempestade, Jonas estava lá no fundo da embarcação. As pessoas que estavam responsáveis, organizando ali a embarcação, ali ministrando, estavam percebendo que havia algum problema ali. Algum problema onde o local onde ele estava acontecendo muitas tempestades. E não era normal isso acontecer. Mas ninguém sabia que o problema era quem? Era Jonas. Contudo, detectaram o problema. Jonas pulou em alto mar. E uma baleia engoliu Jonas. Engraçado que ali no White fala que quando Jonas estava dentro da baleia, ele pediu a Deus que Deus viesse o mais rápido possível para tirar ele de lá. A língua de White fala que os restos de comida da baleia estavam enrolados em todo o corpo de Jonas. Era uma podridão sem tamanho. E Jonas estava ali, pedindo a Deus para que Deus tirasse ele de lá. Sabe o que isso significa para mim? Por mais que Jonas estivesse sozinho, Deus estava com ele. Não há buraco que você possa se enfiar que Deus não estiver lá. E Jonas estava lá, pedindo a Deus que Deus tirasse ele de lá. Contudo, isso é realizado. Ele sai da baleia. Agora, voltando aqui um pouco e indo para outro lado, você conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Fazia quantos anos que aquela mulher estava com fluxo de sangue? 12 anos. Eu acho que durante 12 anos aquela mulher, com aquele problema, tentou de qualquer outra forma tentar sanar e solucionar aquele problema. Às vezes eu tento me colocar no lugar da mulher, por mais que não seja, e a mulher tem aquele período de menstruação. Aquele período já é um pouco assim conturbado. Imagina você passar 12 anos com problemas internos. Mas só que aquela mulher, em um tempo determinado, ela percebeu que Jesus ia passar na cidade onde ela morava. Independente de qualquer coisa, ela decidiu se arriscar. Eu tentei de tudo, não consegui. E ela ouviu a fama de alguém que poderia curar. E essa pessoa era Jesus. E ela sabia que Jesus estava curando aonde ele passava. Contudo, aquela mulher viu Jesus passando naquela cidade, percebeu que existiam muitas pessoas em sua volta, e apesar que ela fosse um pouco pequena, sem força, ela foi rastejando no chão, passando entre as pernas das pessoas, e chegou perto de Jesus. Engraçado que quando ela toca Jesus, Jesus para e questiona os discípulos, se fala: alguém me tocou? Os discípulos então ficam se questionando: mas Senhor,
tem tantas pessoas aqui em sua volta, e você diz que alguém te tocou. Jesus então responde: olha, esse toque de mim, isso é o poder. Esse toque foi diferente. Contudo, automaticamente, quando aquela mulher toca, ela foi curada. Queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Jonas fugiu do problema. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro do problema. Eu queria perguntar para você nessa manhã: quem você é nessa manhã? Você é Jonas ou você é a mulher do fluxo de sangue? Você está fugindo dos seus problemas ou você está em busca de solucioná-los? Próximo slide. Queria fazer uma pergunta para a gente poder raciocinar e fazer uma dinâmica para a gente poder aprender a como solucionar os problemas da vida. A pergunta é: quais são os meios necessários que podemos aprender para amenizar os problemas da vida? Próximo slide. Tem uma frase que eu coloquei lá no meu Instagram que diz assim: quando focamos apenas no problema, ficamos perdidos em encontrar a solução do problema. Quando nós estamos passando por problemas, às vezes nós não encontramos a solução porque o nosso foco está centralizado aonde? No problema. E quanto mais você foca no problema, mais você deixa de enxergar a solução desse problema. Você conhece aquela história onde os discípulos estavam dentro de uma embarcação em alto mar? Naquela época tinha uma teoria onde falavam que depois da meia-noite, em alto mar, existiam fantasmas, sim ou não? Só que os discípulos estavam em uma embarcação, estavam correndo uma grande tempestade e passaram da meia-noite. Só que Pedro viu ao longe e percebeu um fantasma andando por cima das águas. Mas só que esse fantasma foi se aproximando. E Pedro até então percebeu que não era um fantasma. Era quem? Jesus. Mas só que ao invés de Jesus se achegar, Jesus ficou um pouco distante. Então Jesus queria mostrar uma grande lição ali. Pedro então pediu a Jesus que ele fosse até Jesus. Jesus deu autorização. Pedro então saiu da embarcação, colocou o primeiro pé em alto mar e percebeu que estava fixo. E ele começou a andar na direção de quem? Mas só que naquele momento estava acontecendo o quê? Tempestades, estavam tendo trovões, relâmpagos, ventos fortes. Então Pedro, ao invés de caminhar olhando para Jesus, ele começou a olhar para o que estava em sua. Quando Pedro começou a olhar o que estava em sua volta, Pedro começou a se afundar. Sabe o que isso significa? Quando você tira o foco de Jesus e começa a olhar para os problemas que estão em sua volta, você começa a se afogar nos seus próprios problemas. E você sabe o que significa Jesus andar por cima das águas? Significa que ele está andando por cima dos seus problemas. Só que Jesus é tão bondoso que mesmo Pedro se afogando nos seus próprios problemas, Jesus estendeu a sua mão e falou: homem de pequena fé, por que você duvidou de mim? Sabe o que isso significa? É que muitas vezes na vida, quando nós focamos somente no problema, esquecemos um Deus que é maior do que o nosso problema. O Deus que pode solucionar o nosso problema. Nós focamos e nos direcionamos diretamente para quem? Para Ele. Agora, quando nós olhamos para os lados e tiramos o foco de Jesus, a gente se afunda nos nossos próprios problemas. E muitas vezes, a única pessoa que nos socorre é Jesus Cristo. Amém. Próximo slide. A pergunta que eu falei a princípio é a segunda. Ele diz assim: você tem o costume de falar de seus problemas para as pessoas que não podem resolver? Como eu falei a princípio, muitos de nós, quando estamos passando por problemas e sofrimentos,
temos o intuito de sempre falar para as pessoas, achando que elas podem resolver os nossos problemas. Às vezes queremos desabafar, e ao desabafar, encontramos pessoas erradas, e às vezes nos arrependemos de não ter esperado mais um pouco para encontrar a pessoa certa. Só que existem muitas pessoas que estão em sua volta, e muitas vezes até a sua família, que não querem te ajudar em meio aos problemas, querem saber somente o que está acontecendo na sua vida. Às vezes elas perguntam, mas não tem o intuito de ir até a sua casa para te ajudar. É muito fácil você perguntar pelo WhatsApp, difícil você sair de casa e ir na casa da pessoa. E muitas pessoas, às vezes, ficam em casa esperando alguém da igreja visitá-lo, para que possa fazer uma oração e para que aquele problema possa sanar. Muitas vezes o milagre não acontece porque nós esperamos muito dos outros e pouco de Cristo. E às vezes nós desvalorizamos a presença de Deus na nossa casa, com o intuito de valorizar presenças humanas. Se Deus já está na sua casa, para que você vai esperar visita de igreja? Se Deus já está lá. E a Bíblia diz, meu irmão, se você está com problema, se você está com dificuldade, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que publicamente Deus vai te recompensar. Se Deus pede para que você possa desabafar com Ele, ou por que você desabafa com pessoas erradas? Às vezes nós trocamos de conversar com Deus para conversar com pessoas. E às vezes, no meio do sofrimento, Deus quer usar essa ocasião para falar com você, e você acha que pessoas podem fazer milagre na sua vida. Você tem um milagre em casa e esqueceu. Deus está antes de qualquer pessoa na sua casa. E muitas vezes nós desvalorizamos a presença de Deus com o intuito de presenças humanas, achando que os humanos podem solucionar nossos problemas. Às vezes as pessoas não podem solucionar nem os seus próprios problemas, imagine os outros. E às vezes as pessoas, ao invés de se unir dentro da igreja para ajudar o irmão a solucionar aquele problema, vai com o intuito apenas de saber para espalhar o problema. E quanto mais você espalha, mais o problema aumenta. E muitas vezes a pessoa sai da igreja porque não tem apoio dentro. Não receba crítica construtiva de gente que não construiu nada. Às vezes as pessoas querem dar conselho, mas não sabem resolver nem os próprios problemas. Tem o intuito de difamar os outros e caluniar os outros, mas não tem o intuito de se converter de verdade e ser um cristão de valor. É muito fácil de pegar o problema dos outros e transformar para todo mundo como se fosse algo nosso. Aí eu fui lá na casa do irmão, orei com ele, mas eu estou vendo que não tem solução. A solução não está em mãos humanas, a solução está nas mãos poderosas de Jesus. Quando você espera Deus na sua casa, e com a certeza que Ele já está lá, Deus vai fazer milagres na sua vida. Não é igreja, não é pastor, não é ancião, não é membros, é Jesus. E achamos que seres humanos podem fazer algo que só Jesus pode fazer. Você está precisando de uma cura, de um milagre, de uma solução? Deus pode fazer isso. Está precisando de uma visita de um pastor? O pastor dos pastores já está na tua casa. Está precisando de uma consolação? O Espírito de Deus já está te consolando. Ai, mas a igreja não vai na minha casa. Ah, os irmãos são assim, os irmãos são assados. Os irmãos não me ajudam. Quem está na igreja por causa de irmãos
nunca esteve lá por causa de Cristo. Cristo é sua real fonte. Sem Ele você não é nada. E as pessoas têm o intuito mais de reclamar do que agradecer. Minha mãe, ultimamente, anda reclamando constantemente. E às vezes, quanto mais as pessoas reclamam, parece que o ambiente fica com uma nuvem negativa. E se você não prestar atenção, você acaba se contaminando com coisas negativas. Tudo que acontece, as pessoas colocam problemas. Tudo que acontece, as pessoas reclamam. Não sabem agradecer em nada. A gente pode ver isso no culto de quarta-feira. As pessoas mais reclamam do que agradecem. Deixa eu falar uma coisa para você, nunca mais se esqueça disso. Quando você está com problemas, quando você está com dificuldades, quando você está angustiado e com ansiedade, quando você louva a Deus, Satanás fica confuso. Ele fica te assistindo de camarote. E sabe o que ele fica falando? Rapaz, eu estou bombardeando essa mulher, eu estou bombardeando esse camarada, eu coloco flecha em todo canto e não parece que está fazendo efeito. Quanto mais eu jogo flecha, mais a pessoa ora, mais a pessoa busca. E é nesse momento que Satanás fica confuso. E o que ele fala? Não vou mexer nessa mulher, porque essa mulher tem uma força de sanção, tem uma força que Deus colocou dentro do coração dela. E por mais que eu tente atingir, ela está orando, ela está louvando, porque ela sabe que existe um Deus que é maior do que o seu inimigo. É no meio do sofrimento que você tem que louvar. É no meio da dor e da angústia que, em meio aos louvores e canções, o Espírito de Deus paira no teu coração. Quando Ele paira no teu coração, Ele alivia a tua alma. E talvez muitos que estão aqui precisam ser aliviados, porque há tempo que está carregando fardos que não são seus. Às vezes é preciso você cortar vínculos negativos da família, porque as famílias às vezes não ajudam. Não cortar de uma forma negativa, cortar com o intuito de você não repetir a mesma geração negativa da sua família, e pegar somente as coisas boas e transformar uma nova família através de você. Mas não, reclamamos, e você sabia que os demônios se alimentam das nossas emoções, principalmente das nossas reclamações. Quanto mais você reclama, mais os demônios se alimentam dos seus sentimentos. Questionar é normal. Nós podemos questionar, porque Jó questionou. Mas reclamar constantemente, deixa eu te perguntar, qual é o Deus mesmo que você serve para você reclamar todos os dias? Você não agradece em nada. Tudo que você vê é problema. Às vezes o problema não é em tudo, às vezes o problema é em você. Você não consegue você. Próximo slide. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6,6. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você estava angustiado, chorando, e você entrou no quarto e orou, e depois de um tempo, Deus atendeu o que você pediu? Quantos aqui, dentro de nós, essa manhã, já aconteceu isso? Se já aconteceu isso, você já tem um sinal de Deus essa manhã. Porque quanto mais você ora, quanto mais você chora, quanto mais você está angustiado e se entrega nos braços de Deus, por mais que o tempo passe, quando menos você espera, Ele realiza o seu desejo. E hoje Deus quer falar para você, irmã e irmão, Deus está 24 horas
para ouvir as suas orações. Próximo slide, primeiro vigília. A depressão por trás do sofrimento. Você sabia que Jó, ele teve depressão? Mas devia o que é depressão? Eu vou colocar alguns sinais de depressão e talvez você possa ter ou possa conhecer alguém. Quando uma pessoa está com depressão, ela fica antissocial. Ela prefere mais ficar em casa sozinha do que entre as outras pessoas. Ela começa a se rebaixar. Ela acha que tudo que acontece em sua vida, ela é culpada de tudo. Ela se culpa por tudo e acha que tudo que acontece em sua volta é a culpa dela. Ela tem baixa autoestima. Ela sempre se coloca inferior aos outros. Às vezes ela se refugia em qualquer outra coisa para aquele vazio ser preenchido. E muitas vezes o vazio que nós temos não pode ser preenchido com qualquer outra coisa. Às vezes é a falta de Deus que você precisa buscar para preencher o vazio da sua vida. E muitas vezes nós fugimos, nos refugiamos em outros locais para aquele vazio ser preenchido por qualquer outra coisa, menos com a presença de Deus. E Jó teve depressão. Jó se questionava: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Maldito o dia que eu nasci, porque naquele dia não nasceu trevas. E naquela época, no Antigo Testamento, quando a pessoa estava sofrendo e servindo a Deus, é porque ela estava desobedecendo a Deus. Então, toda pessoa no Antigo Testamento que sofria, que estava perdendo tudo, é porque ela estava sendo infiel a Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: Jó estava sendo infiel a Deus? Jó só não estava entendendo o que estava acontecendo. E muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. E é normal questionar porque é do Senhor. Mas Jó questionou, a tal ponto que 3 amigos de Jó foram até o local onde ele estava. Aqueles amigos de Jó foram com boas intenções, mas só que eles foram mais preocupados em falar sobre espiritualidade do que ficar do lado de Jó e chorar com Jó. Abrindo parênteses, às vezes as pessoas não querem ouvir nenhuma palavra, elas querem somente que você chore com ela. Quer ter apenas um ombro, vai, abrace ela. Às vezes esses comportamentos valem mais que qualquer outra palavra, porque às vezes as palavras não podem curar a dor do coração desse partido. Jó estava passando por isso e a Bíblia diz assim, próximo slide. Jó 3:25. O que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Jó estava sofrendo tanto que ele achava que no dia seguinte ia sofrer novamente. Você sabia que aquilo que você tem medo tem poder sobre você? Vamos dormir só em casa. Você sabia que aquilo que você tem medo ou receio pode vir sobre você? Quanto mais você tem medo de alguma coisa, mais essa coisa pode acontecer em sua vida. O medo. E o medo ele tem o poder de te paralisar ou de te impulsionar. Vai depender dos seus comportamentos. Receio. Muitas vezes nós receamos o que pode acontecer no futuro e acaba acontecendo conosco aquilo que nós não queremos. Mas por tanto pensar, acaba acontecendo. E Jó estava sofrendo. Agora, para resumir, próximo slide. A última pergunta: você tem medo de enfrentar os seus problemas? Coloca um fundo musical diferenciado e deixa aí congelado para a gente resumir. Eu queria que você focasse aqui no fundo dos meus olhos para a gente encerrar o sermão nessa manhã. Eu queria que você prestasse algo mais importante. Talvez o que eu vou falar agora no final é muito mais importante do que eu falei em toda a palestra. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é a seguinte, e é a última: você tem medo de enfrentar os seus problemas? Faz quanto tempo que você está fugindo dele?
Existe algum problema no seu passado que ainda hoje não foi resolvido? Que você precisa resolver? Quem sabe tem coisas do seu passado que ainda estão encavadas na sua alma. Pode ser rancor, ódio, falta de perdão. Talvez pode ser alguma coisa que você esqueceu lá e fugiu a cada ano e sempre colocava para o ano que vem aquilo que você deveria resolver esse ano. Saiba de uma coisa: quanto mais você foge do problema, mais o problema vai ao seu encontro. Agora, quando você enfrenta, você corta o problema pela raiz. Davi me ensina uma coisa. Davi era um homem franzino, pequeno, mas só que o seu coração era grande. Ele foi até aonde estava acontecendo, ou talvez aconteceu uma grande batalha. E vamos imaginar que quando Davi chegou, aqui desse lado eram os filisteus e aqui do outro lado eram os israelitas. Davi chega para os israelitas e pergunta: o que está acontecendo aí? Os israelitas começam a comentar e falar: olha, existe um gigante que quer enfrentar o povo de Israel, mas não tem ninguém que possa enfrentá-los. Davi então falou assim: aí não tem ninguém? Então vou me auto-escolher. Quem é aquele que pode enfrentar o rei dos exércitos? Foi até o rei, não deu certo a armadura, foi somente com alforje, com 5 pedrinhas. Interessante que quando eles estavam no centro da batalha, os israelitas e os filisteus do outro lado, o gigante Golias falou: você vem contra mim apenas com pedrinhas? Eu vou matar você, e a sua carne eu vou dar para as aves dos céus. Davi então olhou para Golias e falou: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos. Interessante que eles vão em encontro da batalha. Ele coloca uma pedrinha no alforje, que é tipo uma baladeira. Ele vai, ele joga. Você sabia que o Espírito de profecia fala que quando Davi jogou a pedra, ele errou o alvo? O único espaço que tinha para acertar era a testa de Golias. Quando Davi jogou a pedra, ele errou o alvo. Mas o milagre foi agora. E quando a pedra estava no caminho, um anjo de Deus veio ao encontro da pedra e direcionou até a testa de Golias. Sabe o que isso significa? Existem problemas que você não pode resolver sozinho, mas Deus vai enviar anjos poderosos para você alcançar o seu objetivo. Então acerta a testa, o Golias cai, e quando cai, ele só desmaia. Davi pega a espada e corta o pescoço de Golias. Sabe por quê? Porque o problema você tem que cortar pela raiz. Levanta a cabeça, ele mostra aos filisteus: esse é o Golias, o Deus com T minúsculo que vocês enfrentavam? Israelitas, ao encontro dos filisteus. E aquela batalha é vencida porque uma pessoa, mesmo com medo, decidiu enfrentar o Golias. Olha aqui nos meus olhos.
que Deus não esteja com você. Aquilo que é grande para você é pequeno para Deus. Quanto mais você acha que o problema é grande, quando você entrega a sua vida a Deus, Deus resolve o seu problema. Não importa qual seja, o importante é não tenha medo. Que por mais que você tenha medo, Deus vai te dar coragem para você solucionar e enfrentar os seus problemas. Golias significa os gigantes da vida, os problemas da vida. E eu quero que você saia daqui nessa manhã dizendo para você mesmo: eu vou enfrentar os meus Golias. E se tiver alguma coisa pendente no passado, a partir de hoje, eu vou começar a consertar. Eu queria contar uma palavra para a gente encerrar. Certa vez, havia um pai que estava com seu filho. E o filho, até então, fez uma pergunta inteligente. Ele disse assim: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai então ficou curioso com essa pergunta, porque ao longe passava um avião. E o pai fez uma pergunta ao seu filho, disse assim: filho, qual é o tamanho daquele avião? O filho então questionou: pai, é muito pequeno, está muito distante. Mas o pai ficou com aquela pergunta na cabeça: qual é o tamanho de Deus? Ele decidiu ir no aeroporto com seu filho. Levou o filho até o aeroporto. E quando chegou lá, fez outra pergunta, que foi referente quase à mesma. Ele disse: meu filho, qual é o tamanho desse avião? Pai, esse avião é enorme. Então o pai queria demonstrar uma definição e falar assim: meu filho, assim também é Deus. Quanto mais você estiver perto dele, maior ele será na sua vida. Não importa qual seja o seu problema, Deus tem a solução.